Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Acabamos de encerrar uma série sobre relacionamentos. Iremos falar mais sobre relacionamento, mas agora a gente vai falar sobre algo super importante, inclusive no quesito relacionamento. Porque não tem como você prosperar, você viver o que Deus tem para sua vida se você não tiver autoestima. Essa série agora a gente vai falar sobre autoestima. E afinal, o que é autoestima? Quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando do nosso valor próprio, da percepção que nós temos de nós mesmos. Talvez você olhe para você hoje e fale, eu sou um cara legal, eu sou uma menina bacana, sou uma mulher interessante, mas a autoestima ela é algo muito mais profundo. Quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando de você se conhecer plenamente e se valorizar. Nós não temos autoestima se nós não sabemos quem nós somos e se nós não temos apreciação por isso. Nós precisamos aprender a nos amar, a nos valorizar, admirando as nossas qualidades e aceitando os nossos defeitos, estando dispostos a melhorar. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é: será que você tem baixa autoestima? Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você tiver baixa autoestima, muito dificilmente você vai ter sucesso nos seus relacionamentos, muito dificilmente você vai chegar nos lugares altos que você está sonhando para sua vida. Porque a autoestima ela é estritamente necessária para todo sucesso na vida. Ninguém chega a lugares altos sem se valorizar, sem apreciar a si mesmo. Você é a única pessoa que vai estar 100% do tempo com você. Já viu aquele meme que fala assim, nossa, eu queria... o pessoal fala assim, não, ande só com quem te faz bem, ande só com quem te impulsiona, mas aonde eu vou, eu tô? É exatamente isso. Aonde você vai, você tá. Então imagina você estar o tempo inteiro com alguém que não te aprecia, que não gosta de você, que não te valoriza. Que doentio. Então você tem que ser a primeira pessoa a fazer isso por você mesmo. E o primeiro ponto é, será que eu tenho uma autoestima baixa? Se você quer saber se você tem uma autoestima baixa, anota isso. Autocrítica constante. Já viu aquelas pessoas que elas estão sempre se criticando? Ai, nossa, mas eu sou burra mesmo. Ai, meu Deus, mas eu não sou muito bom nisso. Ai, caramba, todo mundo é melhor do que eu. Sempre um olhar negativo de si mesmo. Essas pessoas que, como o Augusto Cury fala, são carrascos de si mesmos, são pessoas que dificilmente vão conseguir chegar no topo na vida. Como que uma pessoa vai chegar no topo na vida se ela tá sempre se menosprezando, se desvalorizando? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem uma flor, já viu esse experimento? Tem esse experimento muito na internet. Se você pega uma flor e você repete várias vezes para essa flor, flor, você é feia, ninguém te ama, sua inútil, e lança palavras negativas para a flor vai morrer muito rapidamente. Mas quando você começa a alimentar essa flor com coisas positivas, com coisas boas, essa flor ela fica ainda mais bela, ainda mais florida, ainda mais forte, porque esse é o poder da palavra. E a palavra ela tá ativa na sua boca, na sua vida e também na sua mente. Então olha só que forte que é você ter um bom conceito de si mesmo. Eu não estou aqui falando, gente, que você precisa ser um narcisista que se vangloria e se coloca no pedestal, tá? Pessoas narcisistas são pessoas doentias. Eu estou falando de alguém que sabe suas limitações, que sabe os seus defeitos, mas mesmo assim prefere se apreciar. É aquela coisa que eu até já falei pra vocês. Poxa, eu sei os meus defeitos, eu vou lutar contra eles. Não vou vencer 100% porque são as minhas fragilidades. Vou lutar contra isso todo dia. Mas eu vou preferir alimentar e dar mais força para as minhas qualidades. Porque elas vão me levar aonde Deus tem pra minha vida. Então quando a gente muda essa ótica, a gente consegue acreditar em nós. A gente consegue falar assim, nossa, eu preciso passar numa prova, eu vou conseguir, eu sou inteligente. Nossa, eu quero tanto ter sucesso em um novo empreendimento, eu vou conseguir porque Deus me fez capaz. Então é essa mudança de ótica que vai fazer com que você chegue lá. E a autocrítica, uma autocrítica excessiva, porque a autocrítica ela é positiva, mas a autocrítica excessiva mostra que você tem baixa autoestima. Segundo ponto, dificuldade em aceitar elogios. Já viu pessoas que têm um problema sério para aceitar elogio? Quando você fala, nossa, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bacana, a pessoa, não sou não, inteligente é o fulano. Tem mulheres que você fala, nossa, você é tão linda.
E ela fala, não, sou não, você que é. Eu, linda? A pessoa tem uma dificuldade de aceitar elogio, sabe por quê? Porque ela não recebeu elogio antes. Ela não recebeu elogio quando ela era uma criança. Isso é muito sério, gente. Crianças precisam de elogios. Senão elas crescem adultos problemáticos que não conseguem acreditar que elas são boas, que elas são capazes, que elas são suficientes. Então, nós precisamos aprender a alimentar as coisas boas, o conceito positivo de si mesmo desde a infância. Caso contrário, a gente consegue até fazer isso na fase adulta, depois ali de adolescentes, mas é muito mais difícil. E hoje o grande desafio que nós temos é começar a corrigir padrões negativos que nós recebemos quando nós éramos mais jovens e começar a falar bem assim, não, eu vou aceitar elogio. Quando alguém falar, nossa, você é bom nisso, fala, obrigada, sou o mesmo. Ah, nossa, você tá se achando. Não, tem muita coisa nessa vida que eu sou ruim, mas nessa eu sou boa. Tá tudo bem. Terceiro ponto, busca por aprovação. Gente, isso aqui pra mim é caótico. Pessoas que têm uma autoestima muito baixa estão sempre procurando por aprovação de todas as formas possíveis. Tem gente que busca aprovação em relacionamentos. Ah, mas eu tenho namorado, mas eu tenho namorada. Tem gente que busca em likes no Instagram, nas redes sociais. Você viu o tanto de seguidores que eu tenho? Nessa foto eu tive tantas curtidas. Se você está baseando a sua autoestima e o seu valor próprio naquilo que as pessoas acham de você, então você não tem autoestima e você não tem valor próprio. Quando você tem valor próprio, quando você tem autoestima, você acredita em você. E ainda que alguém fale que você não é bom, que você não é capaz, que você não é suficiente, você não acredita. Um dia desse eu dei um exemplo pra alguém que eu falei bem assim, ela tava usando uma camisa branca. E eu falei assim, nossa, se eu chegar pra você e falar, bonita a sua camisa laranja, você vai olhar pra camisa, vai rir e vai falar, mas a minha camisa não é laranja, ela é branca. E você tem essa convicção, não tem, de que a camisa é branca? Tenho. Você é daltônica? Não. Eu sei que a camisa é branca. Eu falei, então, você vai rir. Porque é isso que você faz quando você recebe uma crítica de algo que não é verdadeiro. Você ri, você tem tanta convicção daquilo que você é, que aquilo que quando vem uma mentira acerca de quem você é, você ri, você ignora, você passa por cima. Então a busca por aprovação, ela é uma característica de pessoas que não têm claro a visão de si mesmas, que não têm a autoestima muito firmada em si, em Deus. E é por isso que essas pessoas elas estão sempre agarradas na opinião dos outros, na visão dos outros. A busca por aprovação nada mais é do que você querer que o outro diga pra você acerca de quem você é, porque na verdade você mesma não sabe. Outro ponto super importante é o grande medo de falhar. Eu não sei se muitas pessoas, se você já conheceu alguém, mas eu tenho quase certeza que sim. Uma pessoa com muito medo de falhar. Uma pessoa que fala, não, eu gostaria de começar tal projeto, mas eu não vou começar porque eu tenho muito medo. Ah, até hoje eu não coloquei isso pra frente porque eu tenho muito medo. Esse grande medo de falhar que você tá carregando, ele tá denunciando a sua baixa autoestima. Sendo que, na verdade, você deveria saber que você vai falhar. Todo mundo vai falhar. Nossa, mas você tá falando que eu vou começar e não vai dar certo? Eu não estou falando que não vai dar certo. Estou falando que você vai falhar. Até porque dar certo é simplesmente o resultado de você ter falhado várias vezes. Todo mundo que deu certo é porque falhou inúmeras vezes. Eu nunca vi alguém que simplesmente tentou uma vez algo muito grande e conseguiu e deu super certo e ficou pleno. O sucesso ele não é uma linha reta para cima. Ele é uma soma de altos e baixos, altos e baixos. E os baixos vão te impulsionar para os lugares altos. Sempre que você passar por um vale, ele pode te impulsionar de uma maneira ainda mais forte para o topo, para o vale, para o pico. Então, assim, a gente precisa ressignificar as nossas falhas. Se você quer ter uma autoestima forte para você conseguir tudo aquilo que você sonha, para você conseguir alcançar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, você precisa encarar o medo de falhar. Você precisa lembrar pro teu medo quem você é. Porque tem gente que fala assim, nossa, se eu tiver medo de falhar, isso é um problema? Isso é um problema se você permanecer com ele, se você não fizer nada para resolver. Porque medo só se vence enfrentando. Não temos outra saída para o medo a não ser enfrentá-lo. Se você enfrenta o seu medo, se você lembra pro teu medo quem você é, quem é o seu Deus, você consegue forças para vencer. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Davi na Bíblia.
Imagina, ele poderia preferir olhar pela ótica de muitos homens, que ele era pequeno, que ele era esquecido, e ele era esquecido pela família, que ele era menosprezado em relação aos irmãos. Isso tudo é uma verdade. E ele poderia ter olhado com essa ótica, mas ele preferiu olhar com a ótica de quê? Eu tenho um Deus que me capacitou, eu tenho batalhas que ninguém sabe, mas eu sei, eu venci essas batalhas. E essa vai ser só mais uma delas, em que eu vou encarar, em que eu vou vencer. Então é nesse momento que ele precisa falar para o medo dele quem ele é e quem é o Deus dele. Quando nós temos esse costume de falar para o nosso medo, de falar para o desafio, de falar para a crítica quem nós somos e quem é o nosso Deus, a gente consegue reafirmar a nossa autoestima. E deixa eu te falar, a sua autoestima ela vai ser ameaçada diversas vezes. Diversas vezes os seus problemas e as pessoas vão ameaçar a sua autoestima. Cabe você lembrar quem você é, que foi aquilo que a gente já falou nos vídeos anteriores. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo falou com você, compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita, que você ama e que você sabe que esse vídeo também pode ajudá-las. Comenta aqui o que você achou, deixa o seu like para dar uma força aqui pro nosso canal e eu espero você no nosso próximo vídeo.